estamos de volta com o segundo bloco do programa No Mundo da Bola. Já está aqui conosco o Eduardo da Silva. Uma boa noite para você, Eduardo. Bom, já está confirmado que o Tite deixa o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. E a CBF até admite a contratação de um treinador estrangeiro para o cargo. O No Mundo da Bola de hoje pergunta, está aqui na pesquisa, entre os nomes mais comentados aqui no Brasil para dirigir a seleção, quem você escolheria? O Abel Ferreira, o Cuca, o Jorge Jesus ou o Pepe Guardiola? Você participa em facebook.com/TV Brasil e no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. O Dario de Sete Lagoas, Minas Gerais, vota no Cuca. O Adalberto do Rio de Janeiro no Pepe Guardiola. O Daniso de Itaipava, no Espírito Santo, no Pepe Guardiola. O Matheus de Pati do Alferes, Rio de Janeiro, Pepe Guardiola. O Márcio de Taboão da Serra, em São Paulo, Abel Ferreira. O Adailson de Glaucilândia, Minas Gerais, vota no Cuca. André Marques, e você? Eu voto no Pep Guardiola, sem dúvida. É o melhor dos quatro aí, disparado. É o melhor treinador do mundo hoje, junto com o Jürgen Klopp. Aliás, são os dois melhores times do mundo comandados por eles, né? O City, pelo Guardiola e o Jürgen Klopp comandando o Liverpool. O Jorge Jesus seria uma boa porque conhece muito de futebol brasileiro. Mas como os jogadores brasileiros, em sua maioria, atuam lá fora, eu prefiro o Pep Guardiola que os outros três. Primeiro voto para o Pepe Guardiola. O Luiz de Nilópolis, Rio de Janeiro, sendo brasileiro, daria oportunidade ao Cuca. O Kleber de Paramoti. Sabe onde fica Paramoti, Márcio Guedes? Minas. Minas, errou, fica no Ceará. Escolheria o Cuca. O César do Rio de Janeiro, nenhum deles. E o que diz a narradora Mila Garcia? Boa noite, Mila. É uma pergunta muito difícil. Essas opções, o Abel Ferreira, o Cuca, o Jorge Jesus, o Pepe Guardiola, são ótimas opções, são ótimos nomes. Eu prefiro, se eu pudesse escolher, né, eu queria muito que fosse o Pepe Guardiola, talvez o Abel Ferreira, mas eu acho que temos alguns entraves, né? Não acho que o Abel sairia do Palmeiras nesse momento, até porque está conquistando muita coisa, está entrando na história do clube. Pepe Guardiola, maravilhoso também, mas tem tanta coisa para conquistar ainda no Manchester City, principalmente a Liga dos Campeões, então... É aquela coisa, eu acho que sim, poderemos pensar em alguém, algum nome estrangeiro, alguém de fora, com novas ideias, um pouco mais fresco. Porque quando eu olho para o Brasil, eu não encontro ninguém assim, com boas ideias, com ideias frescas. Então eu acho que sim, a gente pode pensar num técnico de fora. Mas quem seria? Se eu pudesse escolher, seria o Pepe Guardiola. Um abraço, meu amigo! Um abraço para você aqui no estúdio, 2 votos para o Pepe Guardiola. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço, então, para o Marquinhos, que é de Marambaia, que é aqui no Rio de Janeiro. Fez uma festa, a gente se encontrou durante o Carnaval. Aliás, muita gente que nos assiste, que veio de fora do Rio de Janeiro e, enfim, são muito carinhosos. E um abraço muito especial para o seu Gileno. Ele é garçom da prefeitura. Márcio Guedes já deve ter até entrevistado o seu Gileno há 40 anos. 40 Quantos anos. prefeitos ele já passou? Mais de 10 prefeitos. E está sempre aqui na nossa audiência. Então, eu fiquei até honrado por saber que o seu Gileno está sempre na nossa audiência. Um grande abraço para o senhor, seu Gileno. Vamos lá. Quem participa conosco também é o Bruno Cantarelli. E para você? Para mim, você tem uma prateleira com um treinador e outros 3 abaixo. Pepe Guardiola é o melhor técnico entre as 4 opções. Tem toda a situação do Manchester City e do salário que ele recebe como o maior técnico do mundo. Ele não trabalha também com grandes treinadores, com grandes jogadores? Exatamente. Pode ajudar? Exatamente. Pode ajudar, mas ele hoje, né, os grandes nomes da música estão nas maiores bandas, né? Os grandes nomes entre os treinadores estão nos melhores clubes e com os maiores jogadores. É assim que funciona. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí é que tá. Mas eu acho que o Pep Guardiola é o melhor técnico do mundo e se fosse possível fazer um investimento como esse, eu optaria pelo Pep Guardiola. Primeiro foi a galinha. Mas ele... Na arca de Noé e os animais. O Guardiola foi perguntado numa coletiva recente sobre isso e já disse que não iria porque quer ficar no City por muitos e muitos anos. Então, infelizmente, isso não vai acontecer. Carlito de Jaborandi, na Bahia, vota no Pepe Guardiola. O Rafael de Vitória, no Espírito Santo, Rafael Bravinho, escolheria o Pepe Guardiola. O José Luiz do Rio de Janeiro votaria no Cuca, além de competente, tem uma santa poderosa e protetora. Tá certo. O Roberto do Rio de Janeiro também vota no Cuca. E o Silvio Bassetti, que está sempre ali coladinho no Tite. Diz aí pra gente, Silvio. Depois da saída do Tite, o Brasil teria 3 opções muito boas de técnicos estrangeiros para dirigir a seleção.
Guardiola, Abel Ferreira, Jorge Jesus são 3 excelentes nomes. Pelo que produziu até agora no Palmeiras, com 2 títulos da Libertadores, por ser um técnico versátil, com ideias, com propostas, por conhecer bastante a manha do jogador brasileiro, por conhecer muito bem a relação vestiário-campo, eu optaria pelo Abel Ferreira. Eu acho que a seleção estaria muito bem servida com ele como sucessor do Tite. Abel Ferreira é o voto do Silvio Bassetti. Márcio Guedes, primeiro recado para você. Boa noite. Favor dizer para o Márcio Guedes que o jornaleiro que trabalhou em frente ao prédio onde ele morava, na rua Paissandu, chamado Giancarlo, está sempre o assistindo na TV. Opa, um abraço, João Eu vi a Carlos. foto do seu Realmente, Giancarlo, a um banca era senhorzinho. exatamente na mesma calçada. Tinha um bar, um açougue, tinha uma loja de... vendia flores e tal, e uma lavanderia. Na Paissandu 179. Morei lá com meu pai durante muitos anos. E Um o seu abraço para ele. Giancarlo era o jornaleiro, Giancarlo. está Exatamente. mandando um abraço para você. Participando aqui da pesquisa, minha preferência é o Pepe Guardiola, o nome dele é o Paulo César do Rio de Janeiro, o Ramon de Feira de Santana, na Bahia, vota, e nenhum estrangeiro, teria que ser da nação, diz ele aqui. E por fim, Márcio Guedes, o Pablo vota no Jorge Jesus e fala de Santa Filomena. Santa Filomena. Santa Filomena. Santa Filomena. Vou Santa chutar aqui Bahia, pronto. Bahia. Já deixou algum romance? Conhece Santa Filomena? Não, nunca estive em Santa Filomena. Um abraço para toda a galera de Santa Filomena. Que fica Que onde? fica onde? Que fica no Tocantins. Toca, isso Aí também. Isso aí é puro de 10. Isso é a Mega Alagoas. Sena. Mega Sena. E o André chutou Alagoas 3-0 para o apresentador, porque Santa Filomena fica no Piauí, vocês não sabem nada de geografia. E da pesquisa, Márcio Guedes? Bem, e a pesquisa é o seguinte: o Pepe Guardiola, sem dúvida, é o melhor dos 4, mas não vem. Toda a gente sabe que não vem, teria problema até de intérprete e tal, ia ser meio confuso. Acho que o Abel Ferreira, por ter boas ideias, por ser um técnico que já conhece o futebol brasileiro, acho que o Abel Ferreira seria o nome ideal. Cuca é um bom treinador, mas é meio tumultuado e tal. E o Jorge Jesus, uma experiência do Flamengo maravilhosa, com um grupo que deu certo num determinado momento, depois só teve fracasso na Europa, eu fico assim meio desconfiado. Então, Abel Ferreira. Abel Ferreira. E com isso a gente tem 3 votos, então, para o Pepe Guardiola, 2 votos para o Abel Ferreira. Eu vou fazer o levantamento, vai para o site da TV Brasil, depois a gente coloca lá o resultado, você acompanha. Essa é a pesquisa de hoje. Entre os nomes mais comentados, para dirigir a seleção, quem você escolheria? Abel, Cuca, Jorge Jesus ou Pepe Guardiola, facebook.com/TV Brasil. Nosso WhatsApp é o 21 971489270.